Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details. InterD, ciência e conhecimento. Hoje em dia, mesmo com a acelerada evolução dos conhecimentos científicos, o mundo vive uma onda gigantesca, de negacionismos. Muita gente já até desistiu de conversar com quem é classificado como um negacionista ou que insiste em propagar inverdades, combater consensos científicos. Mas você sabia que todos nós, de alguma forma, também somos negacionistas? Pois é o que expõe a escritora e professora de física Elika Takimoto no seu livro Como Dialogar com um Negacionista. Eu sou a Deluna e eu já recebi a professora aqui, Elika Takimoto, falando sobre ciência, foi muito legal. E vamos para mais uma aula, com ela agora falando sobre negacionismos. Professora Elika Takimoto, no início do seu livro, você mostra que na realidade somos todos negacionistas em determinados assuntos. Eu já entrevistei inclusive um psicólogo que ele diz que na verdade nós humanos, a gente pensa que é racional, mas somos na verdade uma espécie tribal, preferimos estar de acordo com o que pensa nosso grupo do que com fatos e evidências, Você poderia falar um pouco a respeito disso? Qual a sua visão a respeito disso? Sim, perfeitamente. O ser humano ele não busca a verdade, o ser humano busca conforto. Então, há várias situações onde a gente se sentiu extremamente desconfortável e tentou se desvencilhar dessa situação, porque a verdade nem sempre traz conforto. A pauta do meio ambiente é um grande exemplo disso. A gente ouve falar de questões ambientais, teve uma reunião aqui no Rio, a ECO 92, a reunião onde envolveu 178 países, de lá para cá tivemos várias outras. A mais recente foi em 2019 para discutir a questão do aquecimento global e a gente tem acompanhado como essa questão é importante, como essa questão pode nos afetar. E há tempos os cientistas falam que a gente precisa modificar radicalmente o nosso modo de viver, o nosso hábito alimentar. E a gente ouve isso como se não fosse com a gente. A maioria das pessoas assim se comporta. Continua consumindo plástico, às vezes sem menor crise de consciência, continua comendo carne, mesmo sabendo que a indústria pecuária ataca o meio ambiente, temos provas científicas disso. Enfim, pessoas que defendem, que se dizem do lado da ciência, desprezam resultados científicos quando assuntos não interessam para o conforto dela. Esse assunto já é debatido há muito tempo. Você citou um psicólogo, no início do século XX, 1900 e blá, um psicólogo chamado Leon Festinger publicou um livro, A Teoria da Dissonância Cognitiva, onde mostrava exatamente isso aqui que a gente está debatendo. Quando você está em uma situação que te gera desconforto, a nossa tendência é tentar escapar o mais rápido possível dessa situação para ir para um lugar confortável. E muitas das vezes
vezes, o local onde está o desconforto é o local onde está a verdade. Um exemplo que eu citei eu acho que a pauta mais abrangente é essa questão ambiental. O que eu estou querendo dizer é que o negacionismo não é algo de alguns seres humanos. O negacionismo é algo inerente ao ser humano. Todos nós somos negacionistas quando o assunto nos interessa ou nos desinteressa. Você falou que tem alunos negacionistas, né? Consegue identificar as origens e motivações por trás dos negacionismos, por eles expressados, né, digamos assim? Sim, perfeitamente. Eu conversei muito com meus alunos e minhas alunas que se mostraram negacionistas e a origem disso veio pela internet. Em algum momento, algum vídeo, algum texto entrou na bolha e esse texto interessou demais a essas pessoas. São textos geralmente muito bem escritos, né? Sempre assim, essas pessoas sabem se comunicar muito bem. São textos e vídeos que com muita teoria da conspiração, né? Conspiram o tempo todo, mas tem uma inteligência na linguagem que a pessoa vai se levando por aquela lábia, por aquela retórica. E adolescente tem essa necessidade de ter uma inspiração, de ter um líder, estar se encontrando como adulto, tem uma vontade de fazer parte do coletivo e encontra nesse nicho, às vezes, não são todos, ok? Estou falando de alguns, estou falando ainda bem de uma minoria por enquanto, mas encontra nesses nichos um lugar onde ele se sinta confortável, acolhido. Então, a origem e a motivação passa por aí. Agora, o que tem por detrás desses vídeos, desses textos, que são teorias conspiratórias, aí a gente está dentro de um negacionismo que é um negacionismo organizado. Existe uma diferença entre o negacionismo nosso de cada dia, como eu falei, uma situação que a gente está vendo a verdade na nossa frente e a gente não quer acreditar naquilo, aí a gente desconversa e tudo mais. Pode ser uma questão particular, pode ser uma questão com uma pauta ambiental, como eu falei, sobre o consumo de carne. E tem o negacionismo organizado. Então, essa galera que está na internet fazendo vídeos, fazendo textos, faz parte do negacionismo organizado. E a origem dessa organização é política. Alguns casos conectados com ligação com o fascismo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Todo negacionista é fascista? Não, existe uma grande diferença entre negacionista e fascista. Aliás, tem muitos fascistas que não são negacionistas, mas de vez em quando, dependendo do negacionismo, do nível que está e da motivação, se for uma motivação política, a gente tem conexão sim com ideias fascistas e tem que se tomar muito cuidado. São todos os vídeos que têm conexão com o fascismo? Não, não são, mas eu percebi alguma semente aí muito ruim. E você conseguiu mudar a mentalidade de alguns desses alunos negacionistas, né? E como? Sim, consegui. Creio eu que eu consegui um bom canal de diálogo. Percebi uma mudança de comportamento, a negação ela diminuiu muito e isso foi contado com quase todas as pessoas. E como foi feito isso? Foi feito isso reconhecendo que a gente não tem na ciência um lugar de certezas. Dito de outra forma, trazendo para a sala de aula a história, a filosofia e até a sociologia da ciência. E quando a gente estuda, né, como eu falei aqui na primeira pergunta que você colocou, eu falei que o meu mestrado foi em História e o doutorado foi em Filosofia, tudo puxado para a História da Ciência e Filosofia da Ciência. Quando a gente começa a ter contato com a História e com a Filosofia da Ciência, a gente tem uma outra visão do que vem a ser ciência. Então esse campo das verdades, por exemplo, isso é lenda, ou melhor, é um ponto controverso. Só dentro da filosofia a gente tem uma parte que se chama Teoria das Verdades, onde a gente tem uma ampla bibliografia para discutir o conceito de verdade. E como a gente está com ciência o tempo todo flertando com a verdade, esses conceitos são altamente controversos. Então, em que medida a gente estudando ciência, a gente se aproxima mais da verdade? Ou a gente descobre ou a gente produz verdade quando a gente estuda ciência? São perguntas que cabem. E eu trazendo não só essas, mas tantas outras, como por exemplo, quando a gente começa a estudar, volto a dizer, a física, a ciência, com
com enfoque histórico-filosófico, muitas perguntas surgem. Por exemplo, todo conhecimento científico pode ser revisado? É uma pergunta. É possível sermos objetivos? É uma outra pergunta, porque quando a gente fala do campo da objetividade, a gente contrapõe o campo da subjetividade. É possível existir o lado objetivo sem o lado subjetivo? É uma pergunta boa de se fazer. Em que medida podemos dizer que a subjetividade do conhecimento científico foi afastada, né? Se a ciência se faz por pessoas. O que a ciência faz pode ser considerado imparcial? É uma pergunta boa de se colocar à luz da história da ciência, né? Quando trabalhamos no coletivo, podemos minimizar a parcialidade? Porque não tem como a gente se tirar o valor, a crença, o ser humano do contexto de uma descoberta. Bom, um grupo homogêneo, por exemplo, um grupo formado de homens brancos, tem capacidade de discernir os problemas de uma sociedade? É outra pergunta bacana de se fazer, né? Com tantas pautas progressistas aí avançando tanto, aprofundando tanto. Um conhecimento verdadeiro é necessariamente um conhecimento confiável? O fato de a ciência ser um produto social é um impeditivo para que seja transmitida uma mensagem objetiva? Olha, perguntas que eu acho que são boas de serem debatidas com alunos e com alunas, né? Volto a dizer, você mostra uma teoria, contextualiza aquela teoria, histórico-filosoficamente falando, essas perguntas surgem naturalmente em sala de aula. Se fizermos acordos claros, impondo regras rígidas sobre o método a ser utilizado e houver transparência no resultado, a gente não está diante de um conhecimento mais confiável? É uma pergunta boa. Quando o cara fala que não acredita na ciência, a gente fala, pois você de fato tem razão para não acreditar na ciência, né? A gente tem vários pontos aqui, vários fatos na história da ciência que mostram de fato um problema aqui com a ciência. Mas a ciência é muito ampla. Quando a gente fala em ciência, a gente fala de força da gravidade e a gente fala de descoberta de vacina. A gente fala num trabalho que pode ser um trabalho solitário como o de Einstein, mas a gente pode falar num trabalho coletivo como o que está acontecendo com física de partículas agora no CERN, onde tem milhares de físicos, de cientistas, de engenheiros trabalhando em torno de um mesmo problema. Então é algo muito amplo. Eu acho que mostrar essa diferença de tipo de objeto de pesquisa e como a gente pode fazer com que essa investigação fique mais confiável, trazer isso para a sala de aula, cara, eu acho que isso desperta muito interesse do negacionista, ainda mais do jovem negacionista que, como eu falei, né, anteriormente, está buscando um lugar confortável, um lugar onde ele confie, alguma liderança, alguma inspiração. Então, você fazer o cara pensar é interessante com essas perguntas. Mais outras, quer ver, por exemplo, considerar as preferências pessoais na construção do conhecimento científico. É igual a dizer que a ciência não dispõe de nenhum mecanismo para atenuar essas preferências pessoais? Isso é interessante, porque embora o campo da objetividade seja, vamos colocar assim, uma ilusão, é como disse o Eduardo Galeano, a gente precisa da utopia para continuar seguindo. É algo que a ciência busca sempre. O campo da objetividade, uma verdade, vamos colocar assim, universal. Se é alcançável ou não é outra discussão. E a questão é, quais são os mecanismos que nós temos para alcançar essa verdade, né? Mais uma outra pergunta, quer ver, por exemplo, em que medida a opinião pessoal difere do conhecimento científico? Essa é uma pergunta muito boa, porque quando a pessoa fala, eu não acredito nisso que o Galileu está falando porque é uma questão de opinião dele, a Terra pode estar parada no centro do universo, como eu tive o primeiro aluno negacionista que eu tive foi isso, eu comecei a falar sobre Galileu e ele falou, isso é uma questão de opinião dele, eu levei até um susto, que foi pela primeira vez na vida, foi em março de 2019, que eu estou em sala de aula de 25 anos, que o aluno fala que é uma questão de opinião. Eu falei assim, caramba, o que está acontecendo, né? Chegou para mim, o negacionismo acontecia nas aulas de história, começou o pessoal negando a ditadura, e daí chegou nas aulas de física, tá negando o movimento da Terra. E aí, isso para mim não foi considerado
uma afronta, né? Foi considerado para mim um desafio. Eu falei assim, caramba, ele chegou para mim, né? Esse negacionismo, esse fruto desse negacionismo organizado que eu falei também na resposta anterior. Então, a gente traz essas perguntas, eu acho que contemplam os dois lados do diálogo. Tanto a pessoa que está fazendo uma defesa, que eu acho ingênua da ciência, com muita ingenuidade até, a defesa que estão fazendo da ciência, eu acho que é um desserviço para as nossas pautas. Colocar a ciência, defender a ciência só pelo viés utilitário que ela possui, é um desserviço, porque a gente tem várias ciências, como a ciência básica, as ciências sociais também, que elas não necessariamente têm uma aplicabilidade industrial, e é bom. A ciência, é legal você estudar ciência porque você entende melhor a natureza, porque você estudando ciência você faz questões como essas todas que eu fiz aqui, sabe? Porque você conhece melhor a si próprio, porque você começa a pensar qual o seu papel diante de um objeto de estudo, até que ponto você consegue conhecer melhor a realidade. Então, não necessariamente isso é interessante porque vai ter uma aplicabilidade, porque vai gerar um Wi-Fi, um conforto para o ser humano. É legal porque gera conhecimento. Então trazendo esse tipo de questionamento, de debate e ouvindo principalmente o que esse aluno negacionista tem a dizer, eu consegui sucesso para também ser ouvida, porque inicialmente eles não querem ouvir, né? Eu falei assim, e esse é o problema. Eu não posso ter, a gente sabe como profissionais que a gente trabalha com a educação, que não existe aluno burro, existe aluno que não está muito bem motivado para aprender. Então, quando a gente descobre essa chave para virar, eu acho que é o grande desafio a ser conquistado, e eu posso dizer que eu tive histórias de sucesso com muita paciência dentro de sala de aula. Bom, desde Carl Sagan, né, a gente vê aí muitos divulgadores e divulgadoras da ciência falando que a população poderia estar menos suscetível ao negacionismo se tivesse mais educação científica, no sentido de entender como é que o método e o pensamento científico funcionam. O que você pensa sobre isso, né? E que sugestões teria para dar a respeito? Bom, eu penso muita coisa sobre isso. Sobretudo que o ambiente intelectual deve primar pelos múltiplos saberes, né? Deve primar pela arte, pelo teatro, pelas letras, pela poesia, pela matemática, pela física, pela filosofia, pela dança, pelo ensino de Libras, pelo esporte, pela química, pela história, pela biologia, entre outras disciplinas e saberes. No entanto, mais do que isso, acho que a gente precisa repensar as metodologias, a escolha desses conteúdos que estão sendo abordados em sala de aula. Ensinar física, por exemplo, como um conhecimento inquestionável, objetivo, absoluto e como uma imagem da realidade é servir a uma linha de pensamento chamada positivismo. Resgatando essa essência dessa corrente filosófica que é o positivismo, um positivista ele acha que a ciência é uma atividade superior em relação a todas as demais e a única responsável pelo progresso da sociedade. Então, quando a gente estuda história e filosofia da ciência, a gente percebe que defender essa linha de pensamento é desconsiderar inúmeros fatos e grande parte da história, inclusive ser preconceituoso em relação a outros saberes. Lideranças indígenas como Ailton Krenak, que é ambientalista, filósofo, poeta, escritor do povo Krenak, que hoje vive às margens do Rio Doce, lá em Minas Gerais, lideranças como ele, há tempos, falam sobre o negacionismo do homem branco em relação a outros saberes. Por exemplo, muitos povos de diferentes matrizes culturais têm a compreensão holística do universo, ou seja, não há o ser humano vivendo no planeta Terra como coisas essencialmente separadas. Somos, dizem indígenas, uma mesma entidade. A gente respira e a gente vive com o planeta Terra. E alguns até usam sintomas presentes em vários animais para explicar o que está acontecendo com esse uno. Estamos febris.
assim que muitos falam. E já vem de tempos essa doença. Mesmo um bebê fofo e lindo usa fraldas, usa tecidos, produtos de higiene que estão de algum jeito em algum lugar, como disse o Krenak, entre aspas, comendo a terra. Ou seja, involuntariamente o neném já ajuda a depredar o planeta. E é muito difícil ouvir essa verdade. É comum vermos as pessoas fugindo desse debate, porque isso gera, como já falei lá atrás, a dissonância cognitiva. Eu acho que é necessário observar uma coisa aqui importante, né? Que os profissionais de educação precisam ter uma formação continuada. Como a gente está testemunhando, a sociedade muda muito rápido e a escola precisa se adaptar a essas mudanças. Então, para além disso, há uma carência de disciplinas, como História, Filosofia e Sociologia da Ciência, nos próprios cursos de licenciatura de Física, Matemática, Química e Biologia. Eu, por exemplo, fui avançar nessas leituras somente quando tive a oportunidade de fazer um mestrado e doutorado. E a gente sabe que muitos professores e professoras desse país, por conta da carga horária de trabalho e dos péssimos salários, não têm sequer tempo ou condições para fazer uma pesquisa como essa. E por que eu estou falando isso? Porque se a gente só considerar o conhecimento científico, né, pode ficar fazendo os melhores laboratórios, os melhores vídeos, as melhores experiências, é legal? É muito legal. Mas se a gente fizer isso sem considerar a história e a filosofia da ciência, as escolas acabam se tornando propagadoras de uma visão muito limitada da ciência. E como a gente está vendo no mundo de hoje, pessoas defendendo a ciência, eu acho que de uma forma muito, muito errada, muito ingênua, a pessoa fica defendendo a ciência, falando que a ciência é neutra, a ciência é livre de hipóteses, é infalível, coloca isso. E a gente sabe que dá esse peso, esse caráter objetivo, não procede de uma forma que a pessoa que está defendendo a ciência geralmente imagina que aconteça. E quando a gente considera que a ciência está sempre sujeita a mudanças, esse papel transformador para a gente também ser agente dessa mudança de uma sociedade melhor, onde a ciência ela tem um compromisso com o meio ambiente, ela tem o compromisso de diminuir a desigualdade social. Ou seja, esse nosso papel transformador, ele é considerado e ele é estimulado. E dado tudo que a gente está vendo, eu acho importante, para além do conhecimento científico, a gente formar pessoas que tenham essa preocupação também, né, com o mundo, com outras pessoas mais empáticas, que estejam mais abertas a trabalhar coletivamente e pelo coletivo. Mais ainda, a gente percebendo a ciência como um processo criativo e social, e a gente só consegue perceber isso quando a gente trabalha a história da ciência também, em sala de aula, e a filosofia da ciência também. Então, quando a gente percebe a ciência como esse processo criativo, sem contudo negar que há verdades sendo produzidas ou descobertas, né, o que preferir, enfim, a gente vai debater não somente sobre as verdades do universo, que é importantíssimo, essa formação científica, como você está colocando, mas também sobre as condições e as possibilidades de evocar essas verdades, entende? E eu acho que o mundo está precisando muito disso. É necessário entender que a estrutura já constituída que a gente vê no mundo, ela está sempre sendo reavaliada, melhorada, modificada. Acho que uma boa questão, para que a gente pode colocar como podemos evoluir nas técnicas e condições que levam às soluções dos nossos problemas. Eu acho que essa é uma boa questão. Ou ainda, como podemos confiar na ciência sem perder a capacidade de criticar a prática científica? Que pela história da ciência a gente vê que tem muitas coisas erradas que já aconteceram e que se acontecem dentro de vários ambientes onde a ciência é produzida. E você pode e deve se meter para transformar essa realidade, para que esse conhecimento que a gente almeja que seja universal, ele atenda de maneira universal e democrática, modifique para melhor a vida de todas as pessoas desse planeta. Haveria, sim, uma lista de passos, né, digamos assim, que a gente pode seguir quando nos deparamos com, por exemplo, um parente que nega a eficácia das vacinas? Olha, receita de bolo a gente não tem, ok? O livro, muita gente está comprando meu livro Como Dialogar com um Negacionista, achando que vem aí um tutorial de como matar um negacionista, e está longe de ser isso. O que eu estou pretendendo trazer são alguns questionamentos, algumas reflexões para ambos os lados.
tanto o negacionista quanto as pessoas que estão fazendo uma defesa, acho eu, ingênua da ciência. Agora, em relação à pessoa que está se recusando a tomar vacina, a gente precisa ouvir o que está acontecendo com essa pessoa. A gente sabe, por exemplo, que tem muitas lideranças religiosas, não são todas, mas são muitas, que estão disseminando a fake news, falando que a vacina é feita de fetos que foram abortados. E isso é extremamente sério, porque às vezes a gente está numa comunidade, uma pessoa que não teve uma educação formal, essa pessoa tem um contato muito limitado com várias pessoas, e aonde essa pessoa recebe mais atenção é exatamente na igreja. E aí, quando pega uma liderança religiosa, o pastor, né, uma pessoa na qual ela confia muito, falando que a vacina é feita de fetos que foram abortados, ela vai acreditar naquilo. É uma pessoa que ela confia falando isso. Como é que você vai disputar? A pergunta que se faz é como é que a gente se disputa com essa pessoa? Como é que a gente entra nesse campo? E a resposta não se dá no individual. A resposta vai ser dada no coletivo. Para a gente atingir uma pessoa que tem essa característica que eu coloquei, ou seja, tem valores e crenças muito bem enraizados, não vai ser na escola que a gente vai conseguir modificar isso, mesmo porque essa pessoa de repente até passou da idade de estar na escola. Vamos colocar assim, eu sei que todo mundo, a gente tem educação para adulto, mas bom, vocês me entenderam, né? Que ela nem pretende mais pisar na escola, vamos colocar assim. E qualquer coisa envolvendo educação é uma coisa muito demorada, né? Uma coisa imediata. Então, a educação sozinha não vai conseguir resolver. Talvez nem chegar perto de uma pessoa como essa. Educação formal, que eu falo, a escola. Então, a gente vai precisar da imprensa, a gente vai precisar do rádio, a gente vai precisar das novelas, a gente vai precisar desse material audiovisual que está sendo gerado. A gente vai precisar de muita coisa para a gente mexer no coração dessa pessoa. Ou seja, a realidade é extremamente complexa. Não existe uma resposta simples para a gente dar conta desse problema super complexo que é a realidade e, no caso, a pandemia. Mas, dependendo de como seja a pessoa, eu acho que sempre vale a pena perguntar por que ela está desconfiada e mostrar por que a gente pode confiar minimamente sobre isso, sem nunca debochar ou diminuir ou achar que a gente está conversando com uma pessoa burra porque ela está negando a vacina, certo? A gente pode inclusive se surpreender muito. Não existe isso da pessoa negacionista ser burra. Eu acho que isso é uma conexão que as pessoas estão fazendo como de serviço, né, para a democracia. Isso absolutamente não existe, não é uma questão cognitiva, é uma questão política, é uma questão psicológica, é uma questão social, é uma questão que vai muito além da cognição, entende? Então é só ter paciência e ter humildade para a gente entrar nesse debate. Professora e escritora Elika Takimoto, autora do livro Como Dialogar com um Negacionista. Muitíssimo obrigado aí pela participação e deixo você agora à vontade para as considerações finais. Eu queria agradecer imensamente a oportunidade desse diálogo, dessa conversa. Achei que a conversa foi muito boa, é necessário a gente parar para fazer essa digressão. Vocês percebem o quanto que o assunto é complexo, a gente precisa ter calma para analisar, calma para pensar, ter múltiplos olhares. A realidade é um polígono de infinitos lados, a gente precisa ter exatamente o olhar de pessoas que estão em determinados lados desse polígono para a gente dar conta da complexidade que é essa realidade. Eu escrevi esse livro, Como Dialogar com o Negacionista, ele está sendo vendido pela editora Livraria da Física, está na Amazon, em breve está na versão e-book, e ele é fruto de não só dessas, mas de outros questionamentos, outras angústias minhas que eu divido com vocês nesse livro. Ele não está um livro grosso, ele está um livro... Eu procurei fazer um livro fino, porque as pessoas hoje têm muita pressa, e deixar muitas indicações na bibliografia, se as pessoas quiserem aprofundar essas questões. E antes de terminar, eu queria só pontuar uma coisa aqui. Existe um negacionismo nosso do dia a dia, como eu já falei, quando a gente nega, por exemplo, que a gente tem uma responsabilidade nessa questão ambiental,
ou em relação ao aquecimento global de uma forma geral, né? Existe um negacionismo nosso do dia a dia e existe um negacionismo organizado. Esse negacionismo organizado, que é um negacionismo político, ele não acontece de agora, não vem com Trump e não vem com Bolsonaro, ele já acontece há muito tempo. A gente tem, por exemplo, exemplos, tem um livro muito bacana da Naomi Oreskes, que acho que não tem tradução para o português, mas é Os Mercadores da Dúvida, e ele aponta, por exemplo, vários casos onde teve cientistas que foram pagos para disseminar a dúvida na sociedade, porque eles tinham interesse de alguma indústria para que gerasse essa dúvida na sociedade. Então, exemplo, a indústria do tabaco. A gente sabe que teve muitas pesquisas indicando a questão do câncer de pulmão com o consumo de tabaco, com o fato da pessoa fumar. E aí entra a indústria de tabaco, que tem muito interesse em continuar vendendo cigarro, paga pessoas, cientistas, no caso foram 5 físicos, falo isso com dor, porque eu sou da área da física, para ir em programas de auditório, tipo esses que a gente vê, Ana Maria Braga, Ratinho e outros, para exatamente disseminar uma dúvida. Colocar, olha, nessa parte da pesquisa, que fala que está conectado o tabaco ao câncer, tem um problema aí, um problema metodológico aí. A pessoa fala isso num programa de auditório, quem está ouvindo não se importa se aquilo ali é 0,00001% da comunidade científica falando sobre isso. A pessoa recebe aquilo como se fosse uma verdade e começa a duvidar dos verdadeiros cientistas que estão de fato pesquisando sobre isso, né? Então, esse negacionismo organizado, ele tem como 2 características. A primeira, o interesse industrial muito intenso, um interesse de lucro muito intenso nisso, e vem sempre acompanhado da disseminação do suposto risco comunista. E qualquer semelhança com a nossa realidade não é mera coincidência. Isso é uma estratégia. Você começar a disseminar que o comunismo, olha o perigo do comunista, o comunista não quer trabalhar, o comunista quer ficar em casa, e a gente viu como a gente está acompanhando aí por tudo, nessas CPIs e tudo mais que a gente acompanhou, né, das falas das pessoas que estão, do chefe da nação, o quanto que foi interessante para esse governo disseminar o medo, o medo da vacina, o quanto que se lucrou com isso, né? Então é isso que eu queria pontuar. Existe o negacionismo nosso do dia a dia e existe esse negacionismo organizado. Como é que se combate esse negacionismo organizado? Que é um negacionismo político. Se combate com muita atenção e também politicamente. E o que a gente fez aqui hoje é esse trabalho político. A gente colocar esse dedo na ferida, a gente apontar o que está acontecendo e pensar em como cada pessoa, com cada histórico que tem, com a vida que tem, com a bagagem que tem, com as malas que já carregou, consegue ser um agente para mudar essa realidade. É isso. Obrigada mais uma vez pela oportunidade do diálogo e parabéns pelo trabalho. Bom, novamente, super obrigado à professora e escritora Elika Takimoto, autora do livro Como Dialogar com o Negacionista, pela participação aqui no InterD. Esse programa tem edição de Pedro Santos, apoio cultural do Estúdio Bacamarte, e é apresentado por este que vos fala, Adeluna. Essa entrevista vai estar também no nosso site www.interd.net.br, inclusive uma versão em texto, né? Espalhe aí, compartilhe. Se você quiser colaborar mandando sugestões, comentários e mesmo com Pix, né, para ajudar nosso trabalho, o nosso e-mail e a chave Pix é interdcontato@gmail.com. E até a próxima! Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more.
Judy was boring. Hello. Then Judy discovered ChumbaCasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.